E aí, pessoal, vamos lá com Geografia com Renato Araújo? Hoje a aula vai ser sobre Estados Unidos, né? E a gente vai falar um pouquinho da formação territorial dos Estados Unidos, da questão da indústria americana, do espaço geográfico industrial dos Estados Unidos, da questão populacional, a questão racial nos Estados Unidos e as crises que os Estados Unidos vem enfrentando nos dias de hoje. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam que no final vai ter a dica de filme para a gente ver e espero que vocês gostem bastante dessa aula aí. Vamos lá? Acompanha com o seu caderno, acompanha com o seu ouvido e vamos lá com Geografia com Renato Araújo. Então, pessoal, antes da gente falar de Estados Unidos propriamente dito, que é o tema da aula de hoje, como é a primeira aula de Américas, né, a primeira grande aula que a gente vai ter sobre o continente americano, a gente vai regionalizar, ou seja, dividir o continente americano. A divisão do continente americano, pessoal, pode ser feita de duas formas. Uma, levando em... Opa, vamos mudar aqui a cor da caneta para ficar mais vivo para vocês. Uma, considerando os chamados aspectos culturais, né, o aspecto cultural, que vai falar um pouquinho da questão histórica e da questão socioeconômica. Na verdade, o aspecto cultural pega muito a língua, né? Mas a língua nem sempre está certa, uma vez que você vai encontrar na chamada América Anglo-Saxônica povos que falam línguas latinas, como em Quebec, que se fala francês, e na América Latina, Guiana, Bahamas, onde se fala inglês ou até mesmo holandês no Suriname. Aqui onde eu estou pintando de azul é o que a gente vai chamar de América Anglo-Saxônica, que hoje tem muito mais a ver com o nível de desenvolvimento, pegando os dois países desenvolvidos das Américas, os Estados Unidos e o Canadá. Já a América Latina, que eu estou pintando aqui de laranja, é uma região onde você vai encontrar, teoricamente, né, os países que foram colonizados principalmente por portugueses e espanhóis, mas não só, e hoje são os países da América Latina, são os países subdesenvolvidos, os países pobres, ou seja, hoje a questão da socioeconômica ela é muito mais importante na divisão do continente em América Anglo-Saxônica e Latina do que a questão histórica e cultural. Já a divisão pelo aspecto geográfico considera aí a distribuição das terras emersas dentro do continente americano. Quando você vê essa distribuição, você percebe a existência de três Américas. A América do Norte, que eu estou pintando aí de roxo, é uma América que vai incluir Estados Unidos, o Canadá e o México, né? Que na outra regionalização é a América Latina, aqui é a América do Norte, ok? Então a América do Norte, não pode esquecer, é Canadá, Estados Unidos e México. A América Central é apenas a região que vai pegar aí o istmo. O que é o istmo? O istmo é essa parte que eu estou pintando aí de marrom. O que é? É uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul. É a América Central. Mas a América Central não é só o istmo, mas também as ilhas do Caribe, como Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana, Trinidad e Tobago, dentre outras. E a América do Sul, que começa ali na Colômbia e vai até a Argentina. Agora vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos, né? A gente vai falar bastante, um pouquinho não, bastante aí sobre Estados Unidos, começando aí um pouquinho com a questão territorial dos Estados Unidos, com a sua expansão territorial dos Estados Unidos. Originalmente, né, os Estados Unidos, a gente sempre começa aí com as chamadas 13 colônias do Norte, as 13 colônias inglesas da América do Norte, que ficam ali coladinhas no Atlântico, onde eu estou fazendo aqueles traços pretos ali, é onde originalmente você tem as chamadas 13 colônias. A primeira grande colônia é a colônia da Virgínia. São as 13 colônias originais, ok? As 13 colônias vão entrar em diversos conflitos por questões econômicas, jurídicas, militares, que vão levar ao segundo Congresso Continental, quando as 13 colônias unidas, no dia 4 de julho, vão declarar a independência dos Estados Unidos. A primeira independência do continente americano e talvez um dos momentos mais importantes do mundo, tendo em vista a enorme influência das ideias de liberdade. É importante lembrar que o modelo econômico das 13 colônias, eles eram bem diferentes quando você considerava as colônias do Sul e as colônias do Norte. Enquanto que
as colônias do norte, nas colônias do norte, prevalecia pequenas manufaturas com o trabalho livre e assalariado. O mercado era o mercado interno, né? Ou seja, os produtos eram vendidos muito mais voltados para o mercado interno. As pequenas e médias propriedades eram predominantes no campo, ok? Enquanto isso, nas colônias do sul, o que a gente observava eram as plantations, para não esquecer nunca mais as características básicas da plantation. Latifúndio, grande propriedade, para exportação, mercado externo, então, né? Monocultura, no caso aqui dos Estados Unidos era monocultura de algodão e tabaco, e o trabalho é escravo. Essa é uma grande diferença aqui que a gente tem. Então, latifúndio, monocultura, para exportação, com o trabalho escravo. Tudo bem? No século XIX, uma vez que as 13 colônias estavam independentes, começa a chamada expansão territorial, muito baseada no famoso Destino Manifesto. Não se esqueça do Destino Manifesto, que é uma série de textos, discursos, pensadores que vão defender a ideia que os Estados Unidos, que o povo americano tem o direito de ocupar todas as terras desde o Atlântico até o Pacífico. Essa expansão territorial vai se dar através de compra de terras, através de acordos e também através de conflitos. Mas não podemos esquecer que também durante essa expansão há um genocídio da população indígena que vai sofrer absurdamente durante este período. A região amarela, por exemplo, é uma região que é cedida pela Grã-Bretanha. Já depois da Guerra de Independência, em 1783, a Grã-Bretanha cede essa região. Em vermelho, a região da Louisiana, né, cuja cidade mais importante ela era aí no sul, New Orleans, que os Estados Unidos vai comprar da França em 1803. A Flórida, a região da Flórida, que os Estados Unidos vai comprar da Espanha lá em 1819. O Texas, que primeiro fica independente do México, se torna a República do Texas, para depois ser anexado em 1845 pelos Estados Unidos. A região da Califórnia, Novo México, Arizona, toda essa região que foi tomada em guerras com o México em 1848. E em um tratado com o Reino Unido, a região ali no noroeste dos Estados Unidos, a região do Oregon e também do estado que hoje seria o estado de Seattle, que vai fazer um tratado em 1846. O Alasca, que é comprado da Rússia, e o Havaí, que é anexado lá no finalzinho do século XIX, em 1898, assim como o Alasca. E os Estados Unidos vai ter aí um domínio enorme do território, ou seja, ali das 13 colônias, onde ficou borradinho, até o Oceano Pacífico. Durante o século XIX, além dessa expansão territorial, nós percebemos a formação da hegemonia dos Estados Unidos. Essa hegemonia, ela tem alguns momentos, né? Primeiro, a marcha para o oeste, que é essa expansão aí para o oeste, que a gente discutiu bastante. E em 1860 há um momento marcante na formação dos Estados Unidos. Abraham Lincoln é eleito presidente, e ele é um representante claro dos estados do norte, que já são mais industrializados, são mais desenvolvidos, né? E as diferenças entre os estados, agora não são mais colônias, agora os estados do norte e os estados do sul, começam a ficar abissais, ou seja, são diferenças enormes. E o norte precisa expandir o seu mercado, precisa aumentar o mercado dos seus produtos industrializados. E o sul vivendo como se estivesse aí no século XVI, com plantations, trabalho escravo, etc. Isso vai levar a Guerra Civil Americana, a mais sangrenta guerra que os Estados Unidos já participou. Ao final dela, em 1865, mais de 500 mil de mortos, né? A guerra durou 4 anos, de 1861 a 1865, e colocou em conflito os Estados Unidos do Norte versus os chamados Estados Confederados, que haviam declarado independência dos Estados Unidos, que eram estados principalmente do sul dos Estados Unidos. Esse conflito foi um conflito que levou a diversos momentos importantes, como, por exemplo, o fim da escravidão, e também levou ao Homestead Act, que foi um dos maiores programas de reforma agrária já implementados no mundo, né, com a
a expansão da propriedade rural para os diversos lugares do Oeste. Aqui a gente vê aí a bandeira dos confederados, que até hoje é um símbolo, para muitos, um símbolo racista dentro dos Estados Unidos, ok? A Guerra Civil termina com a vitória do Norte, né? O Norte tem uma vitória depois, já do meio para o final da guerra, uma vitória arrasadora nesse conflito e vai começar a implementar aí, com essa vitória, o início da sua hegemonia. Agora não só uma hegemonia econômica do Norte sobre o Sul, mas a hegemonia americana para o mundo. Essa hegemonia americana, eu costumo dividir ela em duas partes. Primeiro, a hegemonia no continente americano, que a gente pode dizer que ela começa ali com o presidente James Monroe, que em 1823 vai fazer um discurso e que vai ficar conhecido como a Doutrina Monroe, em que ele vai dizer que os Estados Unidos defende todos os movimentos de independência das Américas e qualquer tipo de tentativa de recolonização será uma agressão aos Estados Unidos, ou seja, a América para os americanos. Obviamente que isso esconde aí um objetivo, que é transformar o continente americano em área de influência não mais da Europa, mas dos Estados Unidos. E a hegemonia americana no mundo já começa ali na Primeira Guerra Mundial, com a entrada dos Estados Unidos em 1917, mas ela se estabelece com o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial realmente marca a hegemonia americana no mundo. A Europa está com a economia completamente devastada. É um período que vai começar, um período bipolar, né, a Guerra Fria entre socialismo e capitalismo, e os Estados Unidos vai ser o grande representante capitalista no mundo. Além disso, a gente já viu lá na outra aula, em 1844, o estabelecimento da hegemonia econômica dos Estados Unidos na reunião de Bretton Woods. Lembra lá da aula de capitalismo, tá no nosso canal? Bom, uma vez estabelecida a hegemonia americana, a gente precisa também entender como é que os Estados Unidos se torna aí a maior economia do mundo. Hoje a segunda, mas ainda uma economia gigantesca. E isso se dá através de uma arrancada industrial dos Estados Unidos, que já vai começar no final do século XIX. É no final do século XIX que a gente vai ver aí esse nascimento aí dessa arrancada industrial. A arrancada industrial americana é liderada pela região Nordeste, que está ali pintada de rosa, né? Que vai ficar conhecida como o Manufacturing Belt, ou o cinturão da manufatura. Nessa região, que já desde os primórdios é a região mais rica dos Estados Unidos ali, desde a época da independência, com as colônias, com o trabalho livre, você vai encontrar a indústria tradicional dos Estados Unidos, as siderúrgicas, as metalúrgicas, a indústria têxtil e aquela que virou a indústria símbolo dessa arrancada do Nordeste, a indústria automobilística, com duas marcas importantes, a Ford e a General Motors, a GM, que ficam ali com sede próximas a Detroit, né? As principais cidades da região Nordeste, Chicago, a própria cidade de Detroit, que é a Motor City, né, a cidade do motor, Boston, com seus centros universitários e o porto, Nova York, o centro econômico, e Pittsburgh, a cidade do aço, a grande siderurgia dos Estados Unidos. Toda essa região aí é a região do Manufacturing Belt, que vai representar realmente toda essa característica que a gente tem dos Estados Unidos, né? Essa força da indústria americana, que cresceu absurdamente graças ao Fordismo, que a gente vai ver na aula de indústria, e deu início ao chamado American Way of Life, a classe média consumista dos Estados Unidos. A partir da década de 70 para 80, começa a decadência da região Nordeste, a decadência econômica da região Nordeste, tanto que ela vai receber o apelido de Cinturão da Ferrugem, Rust Belt. Isso se deve porque a região Nordeste não consegue concorrer com seus produtos com as mercadorias fabricadas nos países asiáticos, especialmente no Japão, onde já está sendo implementado o toyotismo, e na Coreia do Sul. No entanto, a economia americana não fica para trás, pois desde a década de 60 até os dias de hoje, quem vai liderar agora a arrancada industrial dos Estados Unidos é a região do Sun Belt. A partir daí, nós vemos a ascensão do Sun Belt, que são as regiões oeste e sul dos Estados Unidos. Nessas regiões, nós percebemos o crescimento enorme da indústria de alta tecnologia, informática, eletrônica,
biotecnologia, comunicação são algumas das principais, aeroespacial são algumas das principais fontes aí da tecnologia, do crescimento tecnológico que a gente vai ver no Sunbelt. E, a partir de então, a gente pode perceber um enorme crescimento. Hoje, estados como a Califórnia e o Texas representam as maiores economias dos Estados Unidos. Uma região importante é o Tecnopolo do Vale do Silício, ali próximo de São Francisco. Um tecnopolo reúne universidades como Stanford, que é a grande símbolo da Universidade de Alta Tecnologia, da formação de alta tecnologia do Vale do Silício, e empresas de tecnologia gigantescas como Google, Apple e Facebook, que tem toda a sede ali no Vale do Silício, o grande tecnopolo. As cidades mais importantes do Sunbelt: Seattle, onde está a Boeing, né? São Francisco, próximo de São Francisco, tem o Vale do Silício. Los Angeles, com a indústria da mídia. Houston, a grande sede da NASA aeroespacial. E também alguns consideram Miami, a Flórida, Orlando, como uma das maiores áreas de produção tecnológica dos Estados Unidos. A indústria do turismo é muito importante na região. Essa região em azul, então, é conhecida como o Sunbelt. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão agrícola dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma das maiores produções agrícolas do mundo, com alta produção e alta produtividade, principalmente aí de cereais como soja, milho e trigo, frutas como, por exemplo, a laranja e a maçã, e uva também, e não podemos esquecer também da pecuária bovina, que é gigantesca, bovina e suína, que é gigantesca nos Estados Unidos, seja para a produção de carne, seja para leite, ok? É uma pecuária que utiliza, é uma agropecuária que utiliza alta tecnologia, com isso vai dar uma altíssima produtividade. No entanto, o número de empregos gerado é bastante baixo, uma vez que máquinas fazem todo o serviço. Comumente, a gente diz que a agricultura americana é dividida num sistema de belts, grandes cinturões agrícolas, onde são áreas especializadas, onde você vai ver a produção das determinadas mercadorias, como, por exemplo, o cinturão do laticínio, ali ao norte dos Estados Unidos, ao nordeste dos Estados Unidos. A do milho, um pouquinho mais ao sul, o antigo cinturão do algodão, que anda em decadência, mas ainda tem uma importante produção de algodão. Os cultivos diversos e variados na região mais ao centro. A fruticultura subtropical de laranja ali na região da Flórida. O trigo, tem duas áreas importantes de trigo, uma na primavera, que é bem ao norte, ali no centro-norte, e uma o trigo do inverno, que vai ser mais ao centro, na região central dos Estados Unidos. Não podemos esquecer também da produção enorme de hortifruti granjeiros que você vai encontrar aqui na região do Atlântico. Uma outra área importante com a agricultura irrigada e também a produção de pecuária você vai encontrar na região central dos Estados Unidos. E a produção de frutas e agricultura mediterrânea na Califórnia, com a produção de azeite, azeitonas, uvas, etc. Essa região que eu estou colocando em azul é bastante importante. É a região industrializada e não tem praticamente agricultura. É uma megalópole. A megalópole de Boswash, Boston, Washington, com Nova York, no meio delas. Outras megalópolis importantes: Chipitz, Chicago a Pittsburgh, também no Nordeste, e Sansan, São Francisco a San Diego, com Los Angeles no meio, ali na Califórnia. Tudo bem? Uma outra questão importante é lembrar que a agricultura americana ela é bem subsidiada pelo Estado. O Estado americano dá uma ajuda enorme para que a agricultura se mantenha ali, principalmente colocando barreiras alfandegárias a produtos agrícolas de outros países, como por exemplo o Brasil. Hoje, os Estados Unidos vivem questões importantes que, para alguns autores, coloca a sua hegemonia em questão, principalmente na questão econômica. Desde a
crise de 2008, causada por uma enorme desregulamentação, ou seja, o crédito era enorme para pessoas que simplesmente não podiam pagar esses empréstimos. No caso, a crise de 2008, a desregulamentação em diversos mercados, como energia, que já vinha do anterior, mas o mercado de imóveis. A guerra ao terror, que gerou um custo enorme para os Estados Unidos, né, que é a chamada doutrina Bush. E também a desindustrialização, né? Se você olhar o gráfico ali do seu lado direito, os Estados Unidos está no menor nível de emprego industrial desde a década de 40. Tudo isso levou a uma enorme crise de endividamento. O endividamento das famílias, como você pode olhar ali no gráfico à sua esquerda, agora pintado de azul, chegou em níveis nunca antes imaginados. E isso está levando as famílias americanas a não poderem consumir mais, né? Enormes dívidas e a economia americana numa enorme questão. É importante lembrar que a dívida estudantil dos Estados Unidos, que já alcança aí para alguns $1,5 trilhão de dólares, é enorme e impagável. O governo Obama, para resolver a crise de 2008, ele assumiu uma política clara de intervenção do Estado, né, com políticas de impressão de dinheiro, políticas de estatização de algumas empresas, né, eu costumo dizer a General Motors chegou a ser estatizada, e políticas que para alguns eram políticas de esquerda, além, é claro, de um governo que tentava criar um mínimo de bem-estar social, como por exemplo um programa de saúde, o Obamacare, para todas as pessoas. O Trump, ele veio com mudanças de paradigma enormes, né? Ou seja, hoje nós vivemos um governo nos Estados Unidos que é difícil saber o que esperar, uma vez que é um governo que é de direita, mas gerou bastante emprego nos Estados Unidos, mas colocou os Estados Unidos não mais como uma hegemonia mundial. Muitos desconfiam dos Estados Unidos como hegemonia mundial. Uma outra questão importante dentro dos Estados Unidos hoje são as questões populacionais, que eu gosto de destacar bastante a questão racial nos Estados Unidos, né, a questão étnica, mas que a gente pode chamar de racial, uma vez que são os grupos que sofreram, a partir de uma construção histórica, racismo na sociedade americana, né? A sociedade americana dificilmente escapou da questão da herança da escravidão, né? Foi o segundo país que mais recebeu escravos no mundo depois do Brasil. E na década de 60, 50 para 60, diversos movimentos, como os Panteras Negras, lutaram por direitos civis. É importante lembrar que alguns estados até a década de 60 mantinham leis que separavam, segregavam os negros, os pretos nos Estados Unidos dos brancos. E até hoje nós percebemos um enorme encarceramento em massa nos Estados Unidos, principalmente da população negra. A população negra, que é a menor em números percentual, é uma das maiores dentro das cadeias. E uma outra questão importante é a questão da mulher, né? A questão da mulher, ela é bastante importante, os movimentos feministas fazendo bastante barulho, como o Me Too, que levou uma nova mudança nos Estados Unidos, uma mudança enorme em relação à questão da mulher nos Estados Unidos. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, curtiram a aula dos Estados Unidos? Estados Unidos é difícil, cai bastante nos vestibulares, e eu espero que vocês tenham tido aí uma boa noção, né, do que é Estados Unidos, do que representa esse país. Os filmes que eu vou indicar hoje são muitos filmes, né? Tem bastante filmes sobre os Estados Unidos, é o que não falta. Vou tentar pegar aí alguns filmes de algumas partes aí pra gente ver, pra gente relembrar esses filmes e de algumas partes da aula. Aí sobre a questão da Guerra Civil Americana, um filme que eu gosto muito, tem O Vento Levou, que é muito bom, mas o que eu mais gosto é Cold Mountain, que é um filme aí, foi indicado 7 Oscars, né? Teve 7 indicações, com a Nicole Kidman, Jude Law. É um filme bem legal aí sobre a Guerra Civil Americana, acho que todo mundo deveria ver. Um filme que vai falar um pouquinho sobre a questão da hegemonia dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, o filme Razões para a Guerra, é um documentário já um pouco antigo, de 2006, tá? Mas vale a pena ver, é um filme bastante interessante do Eugene Jarek, que vai mostrar aí Why We Fight, por razões para a guerra, por que eles vão às guerras. Um filme que vai mostrar de forma bem interessante, é um documentário também, a questão da indústria nos Estados Unidos, é um filme chamado Roger Eu. Acho que é o primeiro documentário do Michael Moore, tá? É um filme que vai mostrar a desindustrialização, os efeitos tenebrosos. É um documentário de 86 que já mostra a desindustrialização nos Estados Unidos. Um filme sobre a questão racial nos Estados Unidos é um filme chamado Infiltrado na Clã. Não liguem não, que aqui eu tô com a edição que eu comprei lá em Belarus, perto da Rússia. E aí tá tudo estranho, mas é um filme
muito legal para ver aí, chama Infiltrado na Clã. Para quem tem Netflix, 2 filmes que eu considero essenciais. Um sobre a questão racial dos Estados Unidos, 13ª emenda, foi indicado ao Oscar há uns 2, 3 anos atrás, não lembro direito, que é muito bom, tem que ver. E o filme que ganhou Oscar de melhor documentário este ano, o documentário Indústria Americana. Tem que ver esse filme também. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com algumas outras aulas. Vamos se ver mais vezes. Valeu, Geografia com Renato Araújo.